Olá a todos, sejam bem-vindos. A história de hoje nos leva às margens do Mar da Galileia, em um tempo de busca e revelação. No dia seguinte ao milagre dos pães, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou algo estranho. Perceberam que havia apenas um barco ali e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, que partiram sozinhos. No entanto, outros barcos de Tiberíades chegaram perto do lugar onde as pessoas tinham comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem seus discípulos estavam lá, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum, procurando por ele. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, com um olhar que parecia enxergar a alma, respondeu: em verdade vos digo, vocês me procuram, não porque viram os sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Ele continuou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Pois Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Eles insistiram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus declarou-lhes: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creem. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticá-lo, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pode ele dizer: desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Consciente de que seus discípulos estavam murmurando, Jesus lhes disse: isso os ofende? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus, então, dirigiu-se aos 12. Vocês também não querem ir? Simão Pedro, com uma convicção inabalável, respondeu por todos: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A fome da alma, a verdadeira fome, só encontra saciedade em Cristo. Aqueles que nele creem encontram uma vida que jamais se apaga. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Obrigado por assistirem.
Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e inscreva-se para mais reflexões como esta. Fiquem com Deus e até a próxima.